mostrar para vocês hoje como funciona a tabela do comportamento, que muita gente me pergunta como usar e às vezes não entende quando eu coloco no post, na foto, no feed. Então, hoje eu vou mostrar como é que usa a tabela na prática e como é que essa tabela pode ser útil desde a criança pequenininha, que a gente vai usar com os adesivos, que elas não entendem ainda as palavras, então elas se guiam pelas imagens, e também para os maiorzinhos, tá? Então, vamos lá. Essa aqui é a tabela de menino, que é do dinossauro, e tem também a de unicórnio. Então, a tabela, ela é destacável, tá? E tem 25 folhas. Então, a ideia é usar uma folha por semana, porque ela tem os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, depois é só guardar a folha numa pastinha para também ver o histórico de evolução da criança. Isso que é o legal. Então, tem 25 folhas, dá para 25 semanas, que a gente considera o suficiente para a criança evoluir no comportamento. E então, vamos lá. A primeira coluna que a gente tem é das tarefas, tá? Nessa coluna, vamos considerar, se for para criança pequena, a gente vai colar os adesivos. Então, tem obedecer a mamãe e o papai, não fazer malcriação, guardar os brinquedos, dormir sozinho, escovar os dentes, tomar banho. Então, eu vou tentar tirar aqui, porque eu tô gravando com uma mão só. Então, ó, no caso aqui, ó, obedecer a mamãe e o papai. Então, você cola e a criança já sabe que né? Porque eles são feitos, cada função é feita com uma cor, então a criança acaba até conseguindo identificar já por memória visual. Então, vamos supor, na segunda-feira, o que seriam essas 6 carinhas, que é o que as pessoas têm dúvida sobre como usar? Por que tem 6 carinhas, 3 felizes e 3 tristes? Por quê? Na segunda-feira, a criança pode desobedecer o papai e a mamãe várias vezes por dia, então você vai lá, ou você pinta, ou você assinala, ou deixa a criança pintar mesmo. E ela também pode ter atitudes legais mais do que uma vez por dia. Isso não significa que você precisa usar as 6 carinhas, tá? Principalmente porque tem, por exemplo, o horário das refeições, são 3 refeições por dia, pelo menos. Então, é legal bonificar ou não as refeições, né? Então, assim, não precisa usar as 6 carinhas, necessariamente, mas a gente tem a mais, caso você queira dar um bônus para a criança, ou caso ela faça malcriação ou não coma mais do que uma vez por dia, enfim. Então, aqui a gente coloca as tarefas, e aí, no final do dia, da segunda-feira, ela pode ou não ganhar carinha bônus, mas isso é um critério que cada família dá. A carinha bônus pode ser a soma de algumas carinhas felizes, pode ser alguma atitude, pode ser uma das tarefinhas que ela ganhou 3 carinhas felizes. Então, assim, isso também é critério de qualquer um. Então, o legal dessa tabela é que você determina as regras para sua família conforme você acredita. Então, tem gente que usa o bônus para dar um bônus mesmo de presente, tem gente que usa o bônus para só pintar a carinha e a criança ganha alguma coisa assim no final da semana, ela tem 3 carinhas bônus. Então, essa tabela ela é super flexível nesse sentido, tá? Então, assim, com os adesivos, ele funciona para os pequenininhos, que são basicamente as coisas que as mães mais reclamam, que é não fazer malcriação, obedecer papai e mamãe, guardar brinquedos, guardar coisas em geral, né? Dormir sozinho, escovar o dente e tomar banho. Para as crianças maiorzinhas, você pode criar a sua própria regra. Então, no caso, por exemplo, cada criança tem alguma coisa que, sei lá, fazer lição de casa. Então, você vem aqui e escreve na primeira coluna, lição de casa. E aí, a criança mesmo pode escrever, ou pode desenhar, ou pode colar alguma coisa.
Então, isso serve para uma criança, mas de repente outro filho teu não faz lição de casa. Então, você escreve o que você considera que você queira avaliar no seu filho. O desempenho dele na lição de casa, o desempenho de, sei lá, acordar sem reclamar, comer direito, se vestir sozinho. Então, o legal dessa tabela é isso, que muita gente não entende, né? A quantidade de carinhas, então, ela funciona para ter essa flexibilidade de até bonificar mais, e as colunas em branco, você pode escrever. Então, de repente, nessa semana, você quer avaliar a lição de casa, mas na semana que vem a criança tá em férias, então você coloca uma outra tarefinha, entendeu? Então, acho que se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me escrever. A tabela ainda tem algumas disponíveis, depois a gente vai mudar o modelo, vai mudar os temas. E ela pode vir com a cartelinha, se for criança menores, ou a tabela avulsa, tá bom?